Olá, eu sou a professora Cissa. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal Explicando um pouco mais. Para você que já está aqui, que já participa das nossas aulinhas online, um super beijo. E se você é novo, está chegando agora aqui em nosso canal, eu já quero te convidar a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho. Pessoal, é muito importante ativar o sininho para você ser notificado sempre que tiver uma nova aulinha. Lembrando que aqui nós temos aulas de português, matemática, artes manuais, ciências naturais, alfabetização. Então, com certeza tem uma aulinha muito especial para você. Hoje nós iremos falar sobre prefixo. É um morfema que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Então, traduzindo, o que seria isso? Eu tenho uma palavra, né, um radical, uma palavra principal, onde eu vou acrescentar um pequeno termo ali na frente daquela palavra e eu vou ter uma nova palavra, onde vai surgir um novo sentido. Por exemplo, se eu escrevo ler, e eu acrescento aqui na frente um prefixo, né? Que também é conhecido, chamado de afixo, porque ele vai fixar. Se eu colocar aqui re, eu já tenho o quê? Uma nova palavra. Então, aqui eu tenho o prefixo re e a minha palavra principal, a minha palavra mais importante, que é ler. Ler. O que é ler? É eu pegar, por exemplo, essa folha e eu vou ler o que está escrito aqui. Quando eu coloco aqui esse prefixo re na frente, eu tenho reler. O que significa esse reler? Significa que eu vou fazer o quê? Eu vou ler novamente. Que eu já li e vou reler novamente. Tranquilo? Se eu coloco aqui feliz. Então, eu tenho aqui o quê? A minha palavra principal. Eu tenho aqui a minha palavra mais importante, feliz. Porém, se eu acrescento aqui um prefixo à frente dessa palavra, tá? Prefixo. E eu já mudo completamente o sentido dessa palavra. Eu tenho aqui uma nova palavra, né? Até então a palavra era feliz. Quando eu acrescentei aqui in na frente, eu tenho uma nova palavra, infeliz, com um novo sentido, um novo significado, né? Eu tenho aqui o quê? Aquele que não é feliz, aquele que não tem felicidade, não é isso? Uma pessoa sem felicidade, podemos pensar assim, sem felicidade. Então, isso é prefixo. O prefixo vai estar o quê? Sempre aqui à frente da palavra principal. Vamos então exercitar? Número 1. Circule o prefixo das palavras abaixo. Então, eu tenho aqui as palavras retornar. Retornar. Qual é o prefixo dessa palavra? Retornar. Qual é o prefixo? Re, não é isso? Re. Então, aqui, ó, circulei aqui, ó, o prefixo. Re. Re é o prefixo. Tornar é o quê? Minha palavra principal. Quando eu coloquei o re na frente, eu mudei o sentido da minha palavra. Desfeito. Qual é o prefixo dessa palavra? Desfeito. Eu preciso analisar o quê? Qual é a minha palavra principal aqui? Feito, não é isso? Então, o que vai ser o prefixo? Aquela partezinha que está na frente da minha palavra principal. Então, aqui, ó, é o meu prefixo. Recomeçar. Qual é a palavra principal aqui? Começar. Logo, o meu prefixo, re. Recomeçar. Descobrir. Palavra principal, cobrir, né? A palavra mais importante, cobrir. O que será o meu prefixo? Descobrir. Reabrir. Abrir é o meu radical, é a minha palavra principal. Abrir. Re será o meu prefixo. Bacana? Forme novas palavras juntando os prefixos às palavras dadas. Letra A. Mais colar.
Então, eu tenho aqui, ó, a palavra colar. Como eu vou fazer para formar aqui uma nova palavra? Eu vou pegar o prefixo des mais a palavrinha colar. Descolar. Letra B, mais delicado. Qual será a nova palavrinha? Indelicado, muito bem. Que é o meu prefixo, indelicado. Mais campeão. Bicampeão. Campeão. Mais solo. Solo. Legal? Número 3. Numere as frases de acordo com o sentido que, no contexto, o prefixo traz as palavras destacadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler essas frases e daí, se você observar, tem algumas palavras que elas estão o quê? Com tracinho embaixo, ela está sublinhada justamente o quê? O prefixo. Porque esse prefixo ele vai trazer o quê? Um novo sentido a essa palavra. E esse novo sentido eu vou achar onde? Aqui nessas frases. Então, vejamos. Releia o poema. O que significa releia? Releia o poema. Número 1. Ir além dos 60 quilômetros? Não. Número 2. Muito amigas? Também não. Número 3. Mercado muito grande? Também não. Número 4. Leia novamente? Legal. Número 4. Ó, leia novamente. Então, releia o poema está dizendo o quê? Leia novamente o poema. Então, aqui, a nossa correspondência, que nós vamos colocar o número 4, não é isso? Então, essa frase aqui corresponde ao número 4. Leia novamente. Releia o poema. Construíram um hipermercado perto de casa. Hiper é o que? O prefixo. Hiper. Construir um hipermercado. O que significa isso? Ir além dos 60 quilômetros? Número 2. Muito amigas? Também não. Número 3. Um mercado muito grande? Certinho. Hiper significa o quê? Que é uma coisa grandiosa. Então, hipermercado é um mercado muito grande. Então, o número que vai fazer a correspondência aqui é o número 3. Número 3, um mercado muito grande. Vou riscar aqui o número que já utilizamos, tá? O 4 e o 3. Vejamos a próxima frase. É proibido ultrapassar os 60 quilômetros por hora. Eu tenho aqui, ó, ultra, que é o quê? O prefixo. Ultrapassar. Então, vejamos. Número 1. Ir além dos 60 quilômetros? Correto. É proibido ultrapassar os 60 quilômetros por hora. Significa o quê? Que você não pode ir além. Você não pode passar. Ultrapassar. Passar é quando você pode seguir. Você pode passar. Ultrapassar. É proibido ultrapassar. Você não pode passar. Então, você não pode ir além dos 60 quilômetros. O número que faz essa correspondência é o número 1. Perfeito. Elas são super amigas. Elas são super amigas. Então, super. Esse prefixo significa o quê? Que elas são, número 2, muito amigas. Elas não são apenas amigas, elas são super amigas. Elas são muito amigas. Então, aqui é o número 2. Perfeito. Quem pensa bem não tem preconceito. Pré. O prefixo aqui é pré. Número 5. Conceito ou ideia formados antes de se conhecer bem um assunto. Quem pensa bem não tem preconceito. O que significa esse pré?
Preconceito. Conceito ou uma ideia formados antes de conhecer bem um assunto. Então, preconceito é quando eu já tenho a minha ideia formada, eu já tenho o meu conceito formado, sem eu saber necessariamente o assunto, sem eu saber completamente sobre o assunto. Então, quem pensa bem não tem preconceito. O prefixo aqui, pré-conceito, então corresponde ao número 5. Tranquilo? E para finalizar, forme palavras que expressam os sentidos indicados, acrescentando os prefixos do quadro. Então, tenho aqui um retângulo, um quadro com in, ré, 10. Letra A. Quem não é organizado é... O quê? Eu tenho aqui a palavra organizado, ó. Quem não é organizado é inorganizado, reorganizado ou desorganizado? Desorganizado, não é isso? Ó? Quem não é organizado é desorganizado. Desorganizado. Quem não é organizado é desorganizado. Letra B. O que não é justo, é injusto. Legal. O que não é justo é injusto. Percebe que quando eu coloco o prefixo, eu estou mudando o quê? A palavra e o sentido da palavra. Quem não é justo é injusto. Letra C. Abrir de novo é abrir. Abrir de novo é inabrir. Reabrir. Legal. É reabrir. Então, abrir de novo é reabrir. Utilizei aqui o ré. Letra D. Quem não é leal é... Então, aqui, ó. Leal. Quem não é leal é inleal. Releal. Desleal. 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 Quem não é leal é desleal. Legal? Não pode esquecer de colocar aqui o pontinho final, tá bom? Letra E. Aquilo que não é útil. Útil. Aquilo que não é útil é inútil. Muito bem. Inútil. Aquilo que não é útil é inútil. Legal? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre os prefixos, né? Aquele pedacinho que nós vamos colocar lá no início da palavra, que vai dar um novo sentido, que vai informar uma nova palavra. Eu espero ter ajudado. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal. Um super beijo e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!